Eu fico muito desconfiada de qualquer coisa que tenta me explicar muito rápido aquilo que eu sou. Tipo essa ânsia que existe hoje de colocar a gente dentro de um nicho, fazendo com que a gente acredite que ter vários interesses não é simplesmente algo natural do ser humano. Você sempre tem que ser especialista em algo, expert em algo, quando no fim das contas isso acaba soando, pelo menos pra mim, como se fosse um monte de criança tentando criar uma autoridade que muitas vezes nem tem e nem tá sabendo o que tá fazendo. Meu nome é Cacau Cavalcante, esse é o podcast. Eu sei exatamente onde isso vai dar. Eu espero que nos próximos minutos a gente possa trocar um pouco de ideia, questionar essa ideia de que a gente precisa afunilar os nossos interesses para poder de fato ser alguém na sociedade atual. E o interessante é que isso nem começa na internet, né? Quando a gente tá lá com os nossos 17 anos e vai escolher uma faculdade, já é colocado esse peso em cima da nossa escolha. E aí, o que você vai ser? No que você vai focar? O que você vai escolher pro resto da sua vida? Sinceramente, eu aos 17 não tinha a menor noção daquilo que eu queria ser. Eu sabia do que eu não gostava, matemática, exatas, enfim, mas eu ainda não tinha uma completa ideia e uma certeza daquilo que realmente me faria feliz. E sinceramente, até hoje, eu acho que eu não tenho. Por isso que eu sou uma pessoa que gosta muito de testar. Eu sou uma pessoa que basicamente tem 4 empregos, né? Eu sou taróloga, tatuadora, crio conteúdo e tenho uma loja de produtos artesanais. Então, não é como se eu fosse necessariamente uma referência de foco, mas isso não quer dizer que eu não seja uma pessoa esforçada e que eu esteja de alguma forma confusa. Quando a gente tá lá com 17 anos, a gente ainda tá tentando entender quem a gente é no mundo. A gente tá no pico dos desejos, das vontades e dos sonhos, e é necessário que a gente se coloque dentro de uma caixinha. E Deus me livre se arrepender no meio do caminho, né? A gente não tem resposta aos 17, muitas vezes a gente também não tem resposta aos 27, muito menos aos 37. Não é um erro mudar de rota, não é um erro acreditar que no meio do caminho você pode ter escolhido errado, ou então você nem escolheu errado, mas que no seu momento atual de vida você quer outra coisa. Uma coisa que eu tomei muito pra mim é que pessoas criativas dificilmente são lineares. E eu aprendi a respeitar isso quando eu tentei me encaixar dentro dessa caixinha que tentam colocar a gente e eu simplesmente estava vivendo uma vida infeliz. Eu estava vivendo triste. Eu estava tentando corresponder a uma expectativa que me foi inconscientemente colocada, nem conscientemente foi, inconscientemente colocada, e eu estava tentando corresponder a algo que eu nem sabia que de fato era o que me prendia. Tem gente que funciona tendo somente um interesse, tendo somente um foco, fazendo somente uma coisa pela maior parte da vida. Mas tem pessoas que simplesmente não são assim. Tem pessoas que não conseguem viver uma vida plena, que se sentem realizadas, que sentem que estão sendo suficientemente elas fazendo somente uma coisa. E eu não acredito que isso seja um defeito. Eu não acho que isso seja um problema. Eu acredito que é importante que tenhamos a possibilidade de experimentar todas as nossas capacidades para poder vivenciar a vida, que é tão única e até onde a gente sabe, é a única oportunidade que a gente tem de estar aqui vivendo. Comprovadamente, você pode ter crenças, pode acreditar em uma coisa, pode acreditar em outra, mas no fim, certeza a gente só tem dessa vida. E como que eu vou de alguma forma aceitar que eu tô vivendo uma vida menor do que aquela que eu mereço, porque eu tô com medo de tentar algo que pode ser uma habilidade, porque eu tô com medo de levar talvez algum interesse que eu tenha como um hobby, ou não, aos 30 anos mudar de carreira, sabe? Aos 40 anos fazer uma escolha diferente, aos 17 falar, peraí, eu ainda não sei o que eu quero, deixa eu testar primeiro antes de realmente fazer uma escolha. É necessário que escolhas sejam feitas, mas mais do que isso, é importante que a gente não se prenda a essas escolhas, porque senão a gente se limita a viver pouco daquilo que a gente é quando poderia estar vivendo o máximo das nossas possibilidades. E na internet isso piora, né? Quando você chega aqui, se você quer começar a fazer isso daqui que eu tô fazendo, criar conteúdo, uma das primeiras coisas que te é falado é: escolha um nicho. Será? Eu não tô falando que você tem que falar pra todo
todo mundo, porque senão a sua mensagem não chega pra ninguém. Mas eu também não sei se acredito que as pessoas elas precisam ser tão unilaterais assim. Será que alguém que fala sobre finanças não pode trazer um lifestyle diferente do que aquele de ostentação? Será que não pode trazer, assim como a Nath Finanças, por exemplo, um pouco de consciência social? Será que alguém que tá falando sobre saúde íntima feminina também não pode trazer um pouco de experiência de vida? Não pode falar sobre maternidade? Não pode falar sobre qualquer um dos assuntos que permeiem aquilo que ela tem como interesse? Escolher um nicho pode até, em alguns momentos, facilitar vender, mas não facilita criar conexão. Eu acredito que inconscientemente a gente entende que pessoas são plurais. Quando alguém só fala de um mesmo assunto, toca no mesmo lugar, repete as mesmas falas, busca as mesmas aprovações, dificilmente a gente entende que conhece aquela pessoa, que realmente gosta daquela pessoa, que tem uma conexão real com aquilo que ela é. Quando ela não vem e mostra ideias, mostra pluralidade, mostra formas diferentes de agir, mostra que comete erros, mostra que é humano, é muito... eu pelo menos, tô falando por mim, né? Eu sinto que eu tô interagindo com um robô, que eu tô interagindo com alguém que só sabe de uma coisa, interagindo com alguém que só tem um interesse. E sinceramente, eu pararia pra sentar num bar e tomar uma cerveja com alguém que só fala de uma coisa? Dificilmente. E em que momento, quando você começa a fazer isso, você também não começa a se perder um pouco de você? Você não começa a pensar, putz, eu queria tanto tocar nesse assunto, eu queria tanto falar sobre tal coisa, eu queria tanto trazer essa perspectiva sobre esse outro assunto, mas eu não posso, porque não vai conversar com o meu nicho. Mas eu não posso, porque não é da minha área. Mas eu não posso, porque... Por que você não pode? Será que as coisas realmente têm essa tendência a se fecharem tanto dentro de caixinhas? Será que a gente realmente vai perder a nossa autenticidade para as coisas que falam pra gente que é a melhor coisa a se fazer? E geralmente quem fala isso são pessoas que são unilaterais, que estão ali, ó, focadas somente no nicho. Gente repetindo pra gente como se comportar e o que fazer pra dar certo, quando no fim das contas, se você for olhar as últimas pessoas que realmente explodiram, seja criando conteúdo, seja porque são ótimos profissionais, seja porque chamou atenção por conta de um carisma, alguma coisa na televisão, ator ou músico, enfim, é simplesmente porque são pessoas autênticas, mostram tristeza, mostram felicidade, falam de um assunto, falam de outro, trazem bagagem pra mesa, sabe? Trazem vivência, trazem experiência, não ficam se prendendo a uma coisa só. Tem uma pressão muito grande para que aquilo que você faz bem seja a sua identidade física. Se você desenha bem, você precisa ser o desenhista. Se você canta bem, você precisa ser o cantor. Se você faz boas contas de matemática, você tem que ser o contador, entende? Quando na verdade não necessariamente. Você pode ser um programador que canta. Você pode ser um desenhista que fotografa. Você vai realmente deixar a sua habilidade, que é uma coisa que você faz tão bem, se transformar numa prisão, que às vezes é a partir disso que você faz com que aquilo que é uma função tão gostosa pra você se torne algo tão chato. No fim das contas, tem essa vida online, tem essa vida offline, tem essa performance daquilo que a gente é e trabalha muitas vezes com a internet. É se permitir crescer sem se deixar de lado. É se permitir crescer sem se podar. É se permitir crescer sem ficar o tempo inteiro pensando no quão estratégico eu preciso ser para poder ser aceito socialmente dentro daquilo que eu faço. Quão nichado eu tenho que ser para que eu possa vender. Eu não tô falando também no lugar de que você não pode ter um público-alvo, de que você não pode segmentar. Eu, por exemplo, tenho um público feminino extremamente maior do que o masculino. Então, de certa forma, o meu público é um pouco mais nichado, é um pouco mais segmentado. Mas isso não quer dizer que eu me defino por essa segmentação, que eu me defino por esse nicho, ou que de alguma forma eu precise constantemente pensar, organizar, estruturar tudo em cima dessa realidade, simplesmente porque eu quero que as coisas funcionem. É difícil explicar, mas a beleza naquilo
que é plural. E eu tenho pensado muito nisso ultimamente. Quais são as experiências que eu quero me desafiar a ter? Quais são as coisas que eu quero aprender? O que de diferente eu posso fazer pra agregar naquilo que eu já sou boa? Por que eu preciso me definir pelas minhas habilidades? O que eu tô deixando de explorar, de falar, de fazer porque eu quero ser estratégica? Quem disse que você é uma pessoa que precisa ser fácil de explicar? Quem disse que você é uma pessoa que precisa ser uma puta especialista em algo que às vezes daqui 5 anos você não vai mais nem gostar de falar, nem gostar de fazer? Eu não sou especialista em tarô de relacionamento, eu não sou especialista em tatuagem fine line, mas eu tenho minha cara, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha autenticidade, eu tenho minha forma de jogar, eu tenho minha forma de trabalhar, eu tenho minha forma de falar. E eu acho que isso vale muito mais do que você se nichar e se dizer especialista em algo que muitas vezes, no fim das contas, você só vai estar se enganando e enganando os outros para tentar botar ali uma carinha de autenticidade na internet, quando no fundo, as pessoas de verdade, quando a gente fala de comunidade, nem é exatamente isso que elas querem. Enfim, gostar de muitas coisas não precisa ser um motivo para você querer se reduzir. Eu espero que você tenha gostado do episódio, eu espero que tenha feito sentido para você, que de alguma forma esse assunto possa ter te tocado. E a gente tá aqui todas as quartas-feiras no podcast, eu sei exatamente onde isso vai dar, aos sábados nos vídeos no YouTube e vários conteúdos no Instagram, TikTok e todas as redes sociais. Meu arroba em todos eles é Cacau Cavalcante e espero te ver por aqui na próxima. Um beijo.